Então, pessoal, a situação econômica da Alemanha não é nada promissora. Tem saído uma série de notícias nesse sentido nos últimos dias, com indicadores econômicos mais do que frustrantes. E isso é um problema enorme não só para a Alemanha, obviamente, mas para a Europa como um todo, especialmente para a União Europeia, que depende da economia da Alemanha, que é a mais forte do continente, assim, com tranquilidade, e a Alemanha sempre foi o motor da União Europeia, sempre foi a garantidora, a fiadora de outros países um pouco menos sólidos, Grécia, Itália, Espanha, os países do Mediterrâneo. E com essa situação, a preocupação se espalha por todo o continente. O quanto que uma crise alemã poderia impactar na Europa no momento em que o continente precisa de algum grau de robustez para enfrentar desafios externos, desafios geopolíticos. Não é um bom momento para ter uma crise econômica, mas o quanto isso é evitável no atual cenário. Vamos dar uma olhada nessa história, conversar um pouco sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Essa aqui é uma análise que foi feita aqui com uma entrevista aqui, inclusive, né? Um tema falado com o senhor Wolfgang Minchau, sei lá como é que pronuncia isso aqui, meu alemão está enferrujado, mas em que ele faz uma análise muito interessante a esse respeito. A entrevista é bastante longa aqui, a gente vai passar por alguns pontos apenas para dar um apanhado geral dessa história. Qual que é o ponto atual? Qual que é o cenário em que a Alemanha se encontra do ponto de vista econômico, né? O momento é turbulento, disso não temos dúvida, e os indicadores econômicos mais recentes do país estão piorando. Já estão ruins há alguns anos, mas os mais recentes são bastante deteriorados. A Alemanha é tratada como o milagre econômico aqui desde os anos 1940, o final dos anos 1940, realmente ali após o final da Segunda Guerra Mundial, o tal do Wolfgang aqui explica essa situação, falando que houve um dinamismo muito grande no país a partir de 1945, né? E aí a Alemanha investiu bastante em oleodutos e reatores nucleares para dar um grau, dar um impulsionamento na sua economia, né? E aí realmente a partir disso aí, então, com esses oleodutos, a Alemanha passou a ter acesso ao petróleo da Noruega e ao gás da Rússia, e essa parte aqui, esse primeiro milagre, durou até 1970, só que a situação a partir de 1980 começa a ficar um pouco pior por causa do período da unificação. Você tinha o desenvolvimento de um lado só, e uma metade da Alemanha, que é a metade ocidental, e quando a parte oriental chegou com uma série de problemas, havia ali, é claro, um grande desafio a ser superado. Só que lá no início deste século, mais especificamente aqui a partir de 2005, o país se desenvolveu bastante e viveu uma década aí que foi chamada de milagre alemão moderno, né? Especialmente isso aqui até 2015, mas durou até um pouquinho até 2018. Então a Alemanha passou pela crise de 2008 se mantendo estável aí, sem dúvidas, né? Muito disso aqui, obviamente, tem uma situação de melhoras estatais, uma reforma do mercado de trabalho que aconteceu lá em 2003, né? Uma situação de desburocratização de vários mercados de forma geral aqui, e, é claro, um boom de commodities e de exportações, pelo qual o Brasil passou também, mais ou menos nessa época, também motivado por exportações para a China e a Índia, mais ou menos como aconteceu com o Brasil naquela época, né? Só que o pessoal já acredita aqui que esse milagre acabou, ficou no passado, e aí realmente a situação não é nada agradável. O grande problema para a Europa é realmente o quanto que isso pode impactar para as economias vizinhas e para a zona do euro como um todo. Então, hoje a Alemanha não é mais aqui um Export-Weltmeister, ou sei lá como é que pronuncia isso, campeão mundial de exportações como era
anteriormente, porque a Alemanha já chegou a ser o país que mais exportava no mundo, né? Então, havia aqui uma grande parceria comercial com a China, só que depois que algumas coisas começaram a acontecer nos anos mais recentes aqui, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, depois o governo Donald Trump com algumas tarifas alfandegárias, a guerra na Ucrânia e o crescimento da China como concorrente da Alemanha ao invés de parceiro comercial, com tudo isso acontecendo, a Alemanha deu uma queda bastante considerável com o seu modelo industrial que não acompanhou o desenrolar dos anos. Isso aqui é um grande problema também, inclusive, né? O Wolfgang falou aqui do ponto da tecnologia, né? Ele tem um livro aqui chamado de Kaputt, o fim do milagre econômico alemão. Interessante o título. E aí, ele traz alguns exemplos muito curiosos para mostrar o quanto que a Alemanha, que já foi aí, né, já esteve na vanguarda da inovação tecnológica por muito tempo, parece que ficou no passado. Não sei exatamente por qual motivo, né? Então, aqui, a Alemanha tem uma das piores redes de telefonia celular da Europa, deve ser padrão Brasil, né, a qualidade lá, mas é uma das piores da Europa toda, né? O fax ainda é usado pelo exército do país, acredite ou não, consultórios médicos, fax. Há quanto tempo você não vê um fax, meu amigo? Eu vi no meu atual serviço, lá quando eu entrei, mais de uma década atrás, eu vi fax, já cheguei a ver sendo usado, inclusive, mas já era muito obsoleto, era meio que um negócio ali de peça de museu que estava sobrando por ali, realmente. Não se usa mais isso aqui no Brasil definitivamente, mas na Alemanha ainda é algo recorrente. E tem loja aqui que só aceita dinheiro em espécie. Não critico definitivamente, né? Você sabe por que eu não critico, mas é algo interessante. Aqui no Brasil você desconhece algum comércio, alguma loja, especialmente estabelecimento físico, que não aceite um Pix, um cartão de crédito ou algo nesse sentido. Aí, né? Então, o autor aqui cita, inclusive, né, o fato de que os líderes ali da indústria automotiva alemã não botavam fé nesse negócio de carro elétrico, que era uma bobagem, uma brincadeira que não iria para frente, e aí a coisa realmente não seguiu um bom caminho. Só que tem um fator político nessa história, especialmente aqui durante a década de 2010, com um governo muito longo, né, o reinado da Angela Merkel, que pronuncia em alemão, salvo engano, mas qual que é o problema, né? Em 2010, tiveram a brilhante ideia de começar a desligar as usinas nucleares para começar a depender do gás russo. Isso aqui foi uma tragédia para a Alemanha, sem dúvidas. Além de que o país parou de investir aqui, ou investiu menos, em fibra óptica e infraestrutura digital e começou a depender de exportações, algo que se torna um problema se algum fator geopolítico mudar nesse sentido. Então aqui é um modelo que se tornou obsoleto em não muito tempo, né? Então a Alemanha continua sendo celebrada aqui como líder do mundo ocidental, o país mais forte do ponto de vista econômico, populacional, ali na Europa Ocidental pelo menos, um país muito rico ainda, sem dúvidas, só que há uma situação que se torna cada vez mais crítica e vai se agravando cada vez mais também, né? Então tem várias empresas de setores estratégicos da Alemanha, setores muito bons no passado, que estão sofrendo bastante aqui, né? Setor químico, setor de engenharia, setor automotivo, vários problemas. A Volkswagen, né, pela primeira vez aí em 87 anos de história, fechou fábricas, ela nunca havia feito isso, pelo menos nesse patamar aqui. Realmente uma situação que demonstra o quanto a economia já está fragilizada dessa forma, né? Agora, no começo do mês, Olaf Scholz rodou, dançou ali, né? O governo de coalizão dele acabou e aí estamos num meio termo, num limbo. Vai ter eleições em 2025, no começo do ano e tudo mais, só que realmente há uma grande preocupação de para onde que a coisa vai. Aí o senhor Wolfgang Minschau faz uma análise a esse respeito aí, mostrando que a Alemanha tem 20% da população da União Europeia toda, né, praticamente aqui, vamos colocar uns 17% da população. A economia
da Alemanha é a maior da União Europeia, com 20% de vantagem em relação ao segundo colocado, só que a situação parece que está chegando numa estagnação. Por volta de 2018, a Alemanha deu uma parada, portanto, deu ali uma estagnada. O cara que compara, né, vários países, inclusive o Brasil, com a Alemanha, falando da diversificação desses países, e a Alemanha tem um problema de ser mais concentrada aqui e tudo mais. E aí, né, com uma série de problemas que se decorreram a partir de 2018, com especial destaque para, com o início da guerra na Ucrânia, o aumento do custo de energia elétrica, aí a situação fica complicada para a indústria de forma geral. A indústria automotiva está perdendo bastante espaço para concorrentes estrangeiros, enfim, né, uma situação realmente complexa para a Alemanha e, com isso, né, para a Europa como um todo, com as possibilidades aqui de haver uma situação sistêmica na Europa. Essa crise passando para vários outros países a partir daí. Será que isso pode acontecer? Não sei, é difícil afirmar que a Alemanha está quebrando, a Alemanha faliu ou qualquer coisa do tipo, porque está muito no começo dessa história e o país tem um capital acumulado muito bom, mas pelo menos um sinal de alerta já foi acendido na cabeça dos burocratas alemães e também do povo da União Europeia. Até quando a Alemanha consegue se segurar nesse patamar é um grande ponto a ser discutido. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.